Muito bom dia, vamos lá começando então essa terça-feira, onde ontem as bolsas nos Estados Unidos caíram e aqui no Brasil se manteve alta. Falei de oportunidades que estão passando na nossa frente para a gente não ir no comportamento de manada no vídeo de hoje e de ontem e vou reiterar agora pela manhã. Mas antes vamos falar do petróleo. O petróleo ontem subiu justamente pelo fato do corte unilateral da Arábia Saudita no final de semana em 1 milhão de barris de petróleo por dia, que eu expliquei mais detalhado ontem, depois da reunião da OPEP, os principais países produtores e exportadores de petróleo em Viena no final de semana. O Bitcoin caiu mais de 5%, justamente porque uma corretora importante, a Binance, uma das maiores do mundo, falou que começou a SEC, a Security Exchange Commission, como se fosse a CVM lá dos Estados Unidos, o órgão que regula os mercados financeiros, falou que a corretora Binance mentiu aos reguladores. E aí, grande parte dos criptoativos caíram. E vale a pena ficar de olho, porque, de novo, há oportunidades para quem gosta do tipo e aceita esse determinado critério de risco, tá? Voltando aos Estados Unidos, os dados que saíram ontem foram, na margem, piores. Encomenda à indústria no mês de abril veio pior do que o mercado esperava, né? Ao analisar aí 12 meses, veio um pouco melhor ainda, mas o dado de serviços, apesar de ter crescido, ou seja, continua acima de 50, o que é expansão, abaixo de 50 é retração, mas ele cresceu menos do que cresceu no mês anterior. Portanto, sim, mais sinais de desaceleração, quando também há sinais de dados muito fortes. O que eu expliquei ontem, que os dados vêm completamente mistos da economia americana, deixando todo mundo perdido. O Banco Central subirá mais a taxa de juros, manterá, ou quando ele começará a baixar? No meu entender, eles manterão nessa próxima reunião, agora na primeira quinzena de junho, entre 5 e 5,25 é a taxa de juros nos Estados Unidos e, no meu entender, mais cedo ou mais tarde, em breve passaremos por uma inevitável recessão por lá, que eu ainda acho que não será tão grave, tá? Lembrando que esse dado de serviço que saiu nos Estados Unidos foi o menor dado em 5 meses, o menor nível do dado em 5 meses, tá? No Japão também surpreendeu o nível de serviços, mas veio acima do que o mercado esperava. E na China, idem, também acima do que o mercado esperava. A gente vem mostrando tantos dados que vem mostrando fraqueza da economia da China. E essa, sim, no meu entender, passa por problemas, mas esse dado em particular de serviço no mês atual veio acima do que o mercado esperava. No mês passado, acima do que o mercado esperava, tá? Na zona do euro, vem dados hoje de vendas no varejo. E por que isso é importante? Para dar um termômetro da economia. Lembrando que diretores do Banco Central Europeu mencionaram que, como eles começaram a subir os juros mais tarde do que a grande maioria dos bancos centrais no mundo, é normal que eles tenham ainda que subir mais vezes. No meu entender, ainda tem muito por subir os juros na zona do euro, porque a inflação está 6,1%, ainda muito longe da meta dos 2% estipulado pelo Banco Central Europeu, tá? Falando um pouquinho aqui do Brasil, um estudo que saiu do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aquele que teve o seu uso político nos últimos anos do governo do PT, onde ele basicamente emprestou dinheiro com taxas subsidiadas aos amigos do rei, e agora é presidido por Aloysio Mercadante. Ele fez um estudo em que o Brasil precisará de mais ou menos 10 trilhões em investimentos nos próximos 10 anos. Disse ele que, obviamente, isso para ele precisa precisa ter o indutor ser o investimento público para atrair o privado. Eu penso radicalmente ao contrário. O Estado é incapaz de fazer algum tipo de investimento dessa magnitude. Basta olharmos para trás e ver a defasagem pública no Brasil, e seria interessante nós reduzirmos o tamanho do Estado para ampliar o espaço da iniciativa privada de forma concorrencial, ou seja, uma verdadeira concorrência entre players, seja brasileiro, seja lá de fora, não importa, capital privado entrando no Brasil, mas para isso eles precisariam ter segurança jurídica e econômica, coisa que o governo do PT não deixa acontecer, tá? E também uma outra notícia foi que eles voltarão a onerar o diesel, justamente para compensar o custo do subsídio aos carros populares. Ditos populares, porque um carro de 70 mil reais não tem mais nada de popular. Mas, obviamente, eu já descrevi, fiz um post escrevendo sobre isso, como esse subsídio ele é
maléfico para a economia no médio e no longo prazo e jamais deu certo na história. E o que eles precisam, basicamente, esse subsídio precisa ser pago, ou seja, eles estão, de alguma forma, incentivando esse setor do automóvel para fabricar mais barato e conseguir vender mais barato usando dinheiro público. Só que isso deixa um rombo nos cofres. O que ele precisa fazer? Subir o imposto de outro lado para compensar esse buraco que fica. Então eles vão voltar a onerar o diesel, que volta a ficar mais caro o transporte e esse tipo de coisa. Novamente, o único caminho é diminuir o tamanho do Estado para que nós possamos ter menos impostos, atrair a atividade privada com abertura e concorrência. Mas isso está totalmente contra o DNA do governo do PT. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, no discurso ontem, começou a falar que a taxa de juros deverá sim cair em breve, porque os dados de inflação e o núcleo da inflação já vem mostrando queda, ou seja, certos respiros. Então, amanhã a gente tem dado do IPCA para sair no Brasil, da inflação, e portanto eles deverão sair de novo mais baixo do que dos meses anteriores e abrir espaço para que em breve o Brasil comece a cortar a taxa de juros. Com isso, as bolsas que caíram nos Estados Unidos aqui se sustentaram com leve alta ontem, nessa segunda-feira, tá bom? Então, uma ótima terça-feira para todo mundo, novos dados eu vou colocando aqui.